Deus também por mais oportunidades que Ele nos concede para estarmos aqui para aprendermos mais um pouquinho da Tua Palavra. Lição de número 5. O avivamento na vida da igreja. E como sempre, eu começo fazendo uma pergunta, e essa pergunta já é a 5ª vez que eu faço ela, e eu espero que hoje os irmãos me dão uma resposta mais satisfatória, porque todas elas eu dou a resposta, né? O que é avivamento? Irmã Samanta, melhor, eu vou pular a irmã Samanta, eu vou começar pelo irmão Marcos, porque não vai ter como ele concordar com ninguém. Irmão Marcos, o que é avivamento? Avivamento é obedecer. Obedecer, faz parte. Irmã Diva, o que é avivamento? Avivamento, eu vou falar do meu jeito. Do jeito da senhora. Mas não sei se vai ser igual lá. Avivamento é oração, né, irmão? Também, oração é avivamento. Irmã Samanta, o que é avivamento? Posso concordar com os dois? Eu não te aconselharia. Avivamento. E você vivenciou isso muito. E eu vou passar para o irmão Djalma enquanto você pensa aí. Presbítero Djalma. Irmão, avivamento é o seguinte, eu creio e peço até perdão, desculpa, o irmão já ensinou várias vezes, né, Marcelo? Eu não sou ruim para guardar assim, viu, irmão? Tem que estar adotando. Mas os amigos, a pessoa está sempre avivada na igreja, né? Um arrependimento, né? Arrependendo-nos das coisas erradas, estar na presença do Senhor, ter comunhão com a igreja, comunhão e união com os irmãos, né? Avivado na obra do Senhor em tudo. Muito bem. Né? Avivado em tudo, irmão. O que é avivamento? Está vivo, a pessoa está avivado em tudo. A mesma pessoa que está trabalhando numa empresa, ele tem que estar avivado naquele trabalho que ele faz. Porque se ele desconcentrar ali, ele perde aquele emprego. É igual o servo de Deus. Se ele desavivar da presença de Deus, da palavra, né? Estar na presença do Senhor, ouvindo a palavra, guardando a palavra, né? Em comunhão. Acho que o avivamento, a pessoa está avivada na obra do Senhor em tudo. Muito bem. Essa é a minha resposta. Irmã Samanta, o que é avivamento? Nós já falamos sobre os passos do avivamento. Já falou, mas esquece. Eu vou dar uma ajudinha para a irmã Samanta, não vou puxar a sardinha para o lado dela, não, porque ela é esposa do pastor. E por ela ser esposa do pastor, tem que dar uma ajudinha para ela, né? O avivamento, você tem que voltar para uma coisa. Você tem que voltar para alguma coisa. Volta para a palavra, certo? E depois que você volta para a palavra, que você ajoelha e pede a Deus uma coisa. Você recebe alguma coisa? Arrependimento. Aí depois do arrependimento, que eu arrependi, que eu volto para a palavra, eu me arrependo, aí eu faço o quê? Quando alguém faz alguma coisa contra você, aí você faz o quê? Com fé. Confessar. Confissão. Irmãos, lembra que eu expliquei do fogão a lenha no começo da primeira lição? Lembro. Eu expliquei do fogão a lenha, né, que todo mundo tem acendeu o fogo. Eu vou dar um outro exemplo, irmãos. Os irmãos, tantos que estão online, tantos que estão presentes, eu vou lhes dar aqui um outro exemplo. A lição de hoje vai estar falando do batismo com o Espírito Santo, a igreja sendo capacitada, revestida de poder para ser testemunha. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, a finalidade dele é revestimento de poder e testemunhar. Vou explicar agora para os irmãos. Lembra que eu falei que a irmã Samanta revivenciou isso muito? Irmã Samanta, para quem não sabe, ela trabalhou alguns anos no hospital antes de a gente vir para aqui, né? A irmã Samanta, ela presenciou muito ressuscitamento. O que é avivamento? Avivamento é quando alguém já está
tendo uma parada cardíaca e respiratória. O médico vem lá, traz o desfibrilador, dá aquele choque, faz massagem cardíaca, sopra, às vezes, hoje não usa mais a respiração por caboclo, mas tem ali como é que é o nome daquele aparelhozinho, gente? Eu esqueci, irmão, que dá o... Faz uma pressão, pressionalizador. Se não é isso, não vai ficar sendo a partir de agora. Ele coloca o aparelho, vai bombeando ar no pulmão do paciente que está já morto. A igreja, como é que está a igreja no século XXI? Estou perguntando. Existe uma carta do anjo a uma certa igreja, lá em Apocalipse, que diz assim: tu tem nome nos que vivem, mas está morto. Exatamente. A igreja é morna. Ela tem nome, que está viva, mas está morta. O que causa a morte da igreja? Vamos dar um exemplo. O mundo lá fora já está morto, certo? Nós queremos trazer uma pessoa morta para a igreja e queremos que aquela pessoa tenha vida. E eu pergunto, a igreja está, nós como igreja temos vida para dar? Temos que ter, né, pastor? Não, eu estou perguntando, igreja, eu não estou falando do indivíduo, não. A igreja. Eu estou falando da igreja. Existe a igreja organismo e existe a igreja indivíduo. Eu sou o templo que Deus diz: nós iremos nós para ele e fazemos nele morar. Então, meus queridos, para vocês entenderem o que é avivamento, o avivamento não é para quem está lá fora. Porque o próprio Jesus disse no Evangelho de João que o Espírito eles não conhecem, o mundo não viu e o mundo não conhece. E o mundo não pode conhecer. Quer conferir essa referência? Abre para mim João 14, versículo 17. Vai falar que nós temos o Espírito, mas o mundo não pode receber porque não o conhece. João, capítulo 14, versículo 17. Quem achar, lê para nós aí. João fica colado em Atos aí, irmãos. 14, 17, diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Espera aí, então vamos cá. Aqui está falando que é o Espírito Santo. Quem falou, entendam-se que não é palavra de Valgônio, de Valgônio. É palavra do Senhor Jesus. Ele disse que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Agora prossiga a leitura. Não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Então o Espírito, o mundo não pode receber, porque o mundo não vê e nem o conhece. Então prossiga, termina o versículo. Não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, vamos esclarecer aqui. O avivamento, o Espírito Santo, ele é para a igreja, não é para quem está lá fora. Isso é palavra do Senhor Jesus, num dos seus últimos sermão, antes de ser, não, na verdade, o seu último sermão. Que Jesus, ele começou em João 14, dando as últimas instruções para os discípulos. Vai para a ceia, participa da ceia, vai para o Getsemane, ora, é preso. Depois que ele é preso, ele é condenado, morre, ressuscita ao terceiro dia e vai embora para o céu. Então, antes de Jesus ser crucificado, esse foi o seu último sermão. Começou em João 14. Na verdade, começou em João 15. O último sermão começou em João 15, que Jesus começa a falar sobre a videira verdadeira. João 13, desculpa a expressão, começou em João 13. Ele começou o sermão em João 13, 14, 15, 16 e até o final. Foi o último sermão de Jesus.
Então, Jesus está falando que o avivamento é para a igreja, o batismo com o Espírito Santo é para a igreja. Agora, o mundo não vê e não o conhece, por isso que não recebe. Então, quando eu falo de avivamento, eu estou falando que a igreja tem que estar viva. Certo? Nos anos 80, eu sou crente à moda antiga, nos anos 80, a igreja estava Avivada? viva. Por que a igreja estava viva? O crente orava mais, Buscava mais o Senhor. o crente amava mais, o crente fofocava menos, o crente pecava menos. Querem saber por quê? Quer? Por que, pastor? Por quê? Porque o crente não tinha um professor dentro de casa. Pergunta o nome do professor, irmãos? Qual que é o nome do professor? Televisão. Misericórdia. O crente, dos anos 80 até princípio dos anos 90, era proibido ter televisão em casa. Aí alguém fala, mas era palhaçada, hoje todo mundo tem. Aí eu pergunto, hoje todo mundo tem televisão, inclusive o pastor. E eu pergunto, a igreja de hoje é a mesma dos anos 80? Não, isso aí não é porque eu respondendo, são vocês. É vocês que estão respondendo. Por quê? Não, estreou a igreja. Não, calma, deixa eu explicar. A professora TV, a dona TV, né? Vamos pôr TV, que antigamente falava tira-visão, né? Não vamos falar de tira-visão não, senão nós podemos ser até criticados. A professora TV, hoje, LED, Full HD, tela de quântico, né? Tela quântica, as telas de quase 1 quilômetro de comprimento. Nos anos 80 era quadradinho, 14 polegadas. Quem tinha grande era 18, 20. Tinha até de 12. Tinha até de 12 polegadas, quadradinho desse tamanhozinho. Né? Tem uma antiga lá. Preto e branco. Não sei se presta. Aí, o que acontece? Aí a televisão começou a entrar disfarçadamente. Os crentes nos anos 80 chegavam em casa no serviço, cansados. Às vezes na sua casa não tinha nem luz elétrica, era lamparina. Segunda-feira, o que vai ter na igreja? Oração. O marido pegava a esposa, pegava os filhos, iam para a igreja orar. E sempre, pastor, cortando o senhor um pouquinho, na igreja, na dependência, às vezes você ia de manhã assim, 7 horas. 5 horas e oração. 7 horas lá na Cical. Como eu sempre ia a pé, eu passava na congregação primeiro. E orava. Orava lá uma meia hora, os 20 minutos. Isso. De lá já ia E aí trabalhar. Já fizemos muito. Aqui, de segunda a sexta. irmãos, aqui nós temos. Começamos a oração matutina. Quem vai orar? Eu vou dar nome. Irmã Diva, Irmã Samanta, Irmã Lúcia, Irmã Clarice e um tal de Valdir Valdônio que vem orar. Tem dia que uma diva não vem, tem dia que uma Samanta não vem, tem dia que eu não venho, tem dia que uma diva está orando sozinha, tem dia que a irmã Samanta está orando sozinha e tem dia que eu estou aqui orando sozinho. Mas nós não ladramos. Voltamos para a televisão, para os irmãos entenderem. A televisão, então, afastou o crente da palavra, afastou o crente da oração, afastou o crente da comunhão, porque a novela manda a mulher fazer isso. Aí eu vi na novela a mulher fazendo isso, isso e isso. E as mulheres cristãs começaram a copiar o mundo. Os maridos cristãos começaram também a ver e também se distanciaram da palavra e começaram a olhar o mundo. Então a igreja de hoje nós ouvimos muito alguém dizer, não se vê mais batismo com o Espírito Santo. A culpa é do Espírito Santo? A culpa é de quem? É nossa. É nossa. É nossa. Eu como igreja sou o culpado. Agora, vamos explicar o avivamento. Eu quero pregar, trazer alguém do mundo que não conhece o Espírito para a igreja. Eu quero buscar pessoas lá fora. Nós queremos. É o ID de Jesus. É uma ordem imperativa. Não é isso?
Não é um pedido, é uma ordem. Só que eu estou doente, eu estou com parada cardiorrespiratória, eu estou parando de respirar, eu estou parando de bombear o meu sangue, e eu quero que alguém chegue para ficar doente como eu estou. Avivamento é para a igreja. Nos termos bíblicos, antes do avivamento vem uma crise, e o Brasil está em crises. Crise política, crise moral, crise financeira e crise espiritual. Basta a igreja começar a aclamar que a igreja é reavivada, ou seja, a massagem cardíaca, médico às vezes sobe em cima do paciente, até pula, para não perder o paciente. Trazer a volta à vida. Avivamento é trazer de volta à vida aquele que está morrendo. Depois que ele estiver vivo, aí vem o revestimento de poder. Mas o revestimento de poder, ele não vem em hipótese alguma sobre a vida de alguém que está doente. É hora de nós, como igreja, nos reavivarmos, buscarmos a presença do Senhor. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu. Aí Deus vai perdoar pecado, Deus vai sarar a terra, Deus vai abençoar, Deus vai reavivar. Amém? Amém. Irmãos, na nossa lição, já claramente, o comentarista vem falando sobre o batismo do Espírito Santo e o seu alvo. Qual é o alvo do Espírito Santo? Qual é o alvo do Espírito Santo? Vamos voltar para a igreja primitiva. A igreja primitiva, os irmãos entenderam que não adianta eu querer pegar alguém morto para trazer a vida se eu estou morrendo. Primeiro eu tenho que ter vida para dar. Quando eu estou falando de vida, eu estou falando de vida espiritual. Eu tenho que ter Jesus patente na minha vida para oferecer para alguém. Senão, muitos vão querer o evangelho de oba-oba, que é muito mais fácil. Sendo que o evangelho ele é de renúncia. O evangelho ele nos confronta. E tem muitos que não querem ser confrontados pelo evangelho. O evangelho tem que se moldar à minha vida, não a minha vida ser moldada ao evangelho. E evangelho, irmãos, para quem não sabe, uma tradução clara e objetiva. Evangelho significa boas novas, ou seja, uma boa notícia. Agora, irmãos, a igreja primitiva, os apóstolos estavam, primeiro ponto, os apóstolos estavam Reunidos, né? vivos. A igreja estava viva. Jesus morreu, ressuscitou. Aí Jesus chega para eles aqui, olha, vocês não vão para longe não. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como assim? Atos 1, versículo 8. Está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, e até aos confins da terra. Não adianta eu querer ser testemunha na Judéia, sem que eu fui testemunha em Jerusalém. Não adianta eu querer ser testemunha lá nos confins da terra, lá no norte de Minas, lá na China, se eu não sou testemunho aqui em Rio Manso. Primeiro eu tenho que falar de Jesus aqui em Rio Manso, porque nós moramos em Rio Manso. Primeiro as pessoas aqui de Rio Manso têm que saber que eu sirvo a Deus. Eles têm que ver uma mudança na minha vida. Não, pastor, eu vou fazer uma viagem para tal local, vou fazer a obra de Deus lá. Amém, glória a Deus, vai fazer. E aqui, tu está fazendo? Se tu está fazendo lá e não está fazendo aqui, tu está pulando etapa. E isso não agrada a Deus.
Ou você faz a sua casa, ou você vai estar fazendo em vão. Primeiro ponto, a ordem de Jesus é ser-me-eis testemunha. Onde? Jerusalém, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Depois que você falou na sua cidade, aí você vai para a Judéia. O que é Judéia? Judéia é a cidade circunvizinha a você. Os bairros circunvizinhos. Aí depois fala para você, vai para Samaria, vai para a cidade vizinha, vai para o país vizinho. Aí depois fala, vai para os confins da terra. Aí eu saio daqui e vou pregar lá na Bolívia. Ah, eu ganhei Bolívia para Cristo. Ganhou? Ganhou. E o Brasil, como é que ficou? Nós temos que cumprir o protocolo. E os discípulos então ficaram ali reunidos. A Bíblia diz que Jesus, após ter ressuscitado, ele apareceu para quantas pessoas? Vivo. Olha para minha mão, vocês vão ajudar. 5. Bom, esperando o batismo com o Espírito Santo, tinha 120. Foi muita gente. 100? 200, 300, 500. 500 pessoas. Ele apareceu para 500 pessoas. Muita gente. 500. No espaço de 40 dias, Jesus esteve com eles. Certo? Mandou eles esperar. Era 10 dias só de espera, irmãos. 10 dias. Primeiro dia tinha lá 500. Segundo dia, 450. Terceiro dia, 400. Quinto dia, 200. Nono dia, 150. Décimo dia, quantos estavam reunidos? 120? É 120, irmão? 120 irmãos. Ele apareceu para 500. E apenas 120 aguardaram 10 dias. Que dia que aconteceu a descida do Espírito Santo? Dia de Pentecostes. Fala mais alto, irmã Samanta. Dia de Pentecostes. Mais alto para todo mundo ouvir. Dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes. Ela tirou 10. Dia de Pentecostes. O que significa Pentecoste? Pentecoste. Pergunta. O que significa Pentecoste? Significa, pastor, fala que eu estou na dúvida. O que significa Pentecostes, pastor? O que significa? Voltando à pergunta. Pentecoste. Não era para ser uma pergunta retórica, eu estava esperando uma resposta. Pentecoste significa 50. Penta, 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa, que era a festa dos pães asmos, celebrava-se os pães asmos, os pães sem fermento, sem levedo, por 7 dias. Celebrava a Páscoa no último dia. E nesse dia da celebração da Páscoa, Jesus celebrou a Páscoa e morreu. Começou a contar os 50 dias após a Páscoa. Após a Páscoa, 50 dias, era o dia da colheitas, onde se festejava a festa das colheitas, onde o povo levava seus feixes de trigo. Inclusive das primícias. Né? A primícia, exatamente. Ah, ela está na Bíblia, bonita. Os primeiros frutos da terra, que era chamado de primícias, eram trago para o sacerdote para ser oferecido ao Senhor. Eram épocas de muito vento. O vento assoprava. Era a época, eu anotei aqui, o vento assoprava. Era a época que as pessoas traziam os seus feixes. Era a época de colheitas.
antes de Israel ser nação. Inclusive a festa de Pentecostes. Existia a festa de Purim, que foi instituída depois da libertação ali, graças a Esther e Mardoqueu. Existia a festa das primícias, Pentecoste, existia a festa do tabernáculo, existia o dia de Yom Kippur, que era o dia do perdão, e todas essas festas, todo judeu, lembra-se, todo judeu, ele teria que participar de pelo menos 3 festas dessas, não importa onde ele morasse, pelo menos uma vez no ano, ele tinha que ir. E nessa festa, irmãos, os irmãos entenderem, 50 dias após a Páscoa, a notícia estava confusa em Jerusalém. Uns diziam, Jesus ressuscitou. Outros diziam, o seu corpo foi roubado pelos discípulos. Outros diziam, ele é apenas mais um falador. Como diz o irmão Dijão, Jesus era apenas mais um, falava demais. Eles diziam isso. Mas os apóstolos estavam lá reunidos, ainda com medo de serem presos, ainda com medo de serem caçados, porque a ordem era para acabar com aquela seita chamada O Caminho. A igreja no princípio era chamada de O Caminho. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Glória a Deus. E a Bíblia diz que venceu esse dia e essa festa, irmãos. Todo judeu, ele pelo menos uma vez na sua vida, ele teria que ir em Jerusalém para adorar, glorificar. E a Bíblia diz, olha o que diz a partir do versículo 9. Olha quantas nações estavam reunidas em Jerusalém. Irmãos, quando eu digo quantas nações, eu estou dizendo, não é o povo todo não, era grupo de pessoas de nações diferentes. Lá tinha pessoas de, versículo 9, partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, foi 10, Egito, 11, Partes, Líbia, Cirene, forasteiro romano, prosélito aqui, irmão, significa pessoas que não são da descendência de Abraão, mas se circuncidaram e resolveram obedecer à lei de Moisés. Era pessoal de toda a parte do mundo. Vem mais, cretense, árabe, e todos temos ouvido, pois falar na nossa própria língua, falar das grandezas de Deus. Agora, irmãos, os 10 dias venceu, e os discípulos estão ali, Pai, capacita-nos, ó Deus. A tua igreja está precisando da promessa. Olha que Jesus diz lá em João: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador. Estão esperando. A Bíblia diz que era aproximadamente 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. A terceira hora do dia, irmãos. Na Israel começa a contar às 6 horas da manhã. Primeira, segunda, terceira, 9. Aí vem lá, quarta, quinta, sexta, meio-dia. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 3 horas da tarde. O horário que estava reunido. Não. Aqui está 9 da manhã. Não, 3 horas, os horários não se entender. Quando fala que Jesus morreu a hora nona, significa 3 horas da tarde. 3 horas. Ah, Pedro e João subiram ao templo para orar a hora nona.
Os discípulos aí reunidos em uma casa fechada. Aí de repente veio do céu o som como de um vento. Alguém já viu o vento? Não? Não, sente. Não, só viu, só sente. Só Mas sente. vê não vê. Mas ouve. Ouve. O vento, lembra o que Jesus falou com Nicodemos? Aqueles que são guiados pelo Espírito é igual o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. O som vem de um vento forte. E o engraçado, irmãos, que o vento invadiu a casa, mas não destelhou. Invadiu a casa. Que vendaval. Aí de repente, vento e fogo. Não combina de jeito nenhum. Faz o fogo espalhar. Então, o vento veio e foram vistas línguas com mosquete de fogo pousada sobre cada um deles. Agora uma pergunta que não quer falar. Tem muito pregador pregando aí, então vamos saber o que os irmãos acham para me trazer a introdução, a explicação. A Bíblia fala que eles começaram a falar em outra língua. Que língua que eles falaram? Língua dos homens ou língua dos anjos? Pode responder. Pedro é escrito que falou a língua, usava a língua dos homens, já que estava ali, todo mundo viu na própria língua deles. Pô, Zé, mas não é batismo com o Espírito Santo? Mas Deus O batismo com o Espírito Santo, se o Senhor estivesse falando em língua estranha pelo Espírito Santo, alguém vai entender a língua que o Senhor está falando, a não ser por interpretação? Não entende, então só entende aquele Que tem o dom de interpretação de língua. falando a língua deles, né? Não. O Senhor está falando em língua estranha. Tá. Batismo com o Espírito Santo. Então na língua espiritual. É a língua dos anjos ou a língua dos homens? Temos um impasse aqui. A irmã Samanta está falando que é a língua dos anjos e o irmão de Djalma está falando que é a língua dos homens. Qual dos dois está certo, irmão mais? Eu concordo com ele aqui. Então. Concorda com o Djalma? Se ele estiver errado, eu estou errando com ele. Irmã Diva, você está com quem? Concordo com a irmã Samanta. As irmãs pelas irmãs, os irmãos pelos irmãos. A língua dos anjos. Irmãos, vou explicar para vocês aqui. Agora nós queremos saber. Olha, existe, ali aconteceu 2 milagres. Porque tem muitos pregadores falando, por eles falado em línguas das pessoas que estavam ali, falaram só a língua dos homens. Muitos pregadores famosos, estão falando que eles falaram a língua dos homens. Mas aconteceu ali um negócio diferente. Primeiro ponto. Eles falaram língua dos anjos. Segundo ponto. Eles falaram língua dos homens. Ficou claro? Ficou claro? Se não ficou, pergunta. Então foi as duas línguas? Por que as duas? Por que as duas? Porque, primeiro, no momento que eles foram batizados, eles falaram a glossolalia. Glossolalia significa falar em língua de anjo. É o que o apóstolo Paulo falou lá. Eu posso falar a língua dos anjos. Eu posso falar em glossolalia. E ouve eles falarem em língua dos anjos. Foram batizados na língua dos anjos. E o barulho foi tão alto que o povo começou a correr para cá. Eu não sei quantas mil pessoas. Eu só sei que naquela pregação 3.000 converteu ao Senhor. 3.000. Não é 3 pessoas não, mesmo. 3.000 almas.
Pedro, não é? Não é? Mas não é só Pedro que falou. Todos começaram a falar na xenolária. Ou seja, xenolária significa língua dos homens. Eu estou aqui falando, para mim eu estou falando o meu português normal. Mas o Espírito Santo fez um milagre. De como o João falou mais cedo. Tinha um grupo de ingleses aqui, pessoa que fala a língua inglesa, americana. Eu falando como em português e a pessoa ouvindo em inglês. Mas na verdade eu estava falando em inglês. Só que para mim eu estava falando na minha língua normal. Ah, tinha o japonês ali. Aí a mandíbula começou a falar em mandarim. Irmão, a língua japonesa é mandarim, tá? Não existe língua japonesa não, existe mandarim. Falando em japonês não existe falando em japonês não. É mandarim. O irmão Ares tinha um outro grupo ali de tibetanos. E ele começou a falar a língua de Tibete. O irmão de João chegou um grupo da Bolívia. Ele começou a falar em qual língua? Boliviana? Não, espanhol. É brincadeira. Ele começou a falar espanhol, a língua hispana. Entendeu? Isso, irmãos, pessoas de várias partes do mundo. Mas o que é isso? Esses caras não são todos galileus? Como, pois, ouvimos a falar das grandezas de Deus na nossa própria língua? Ou seja, as pessoas que estavam lá também sabiam falar o grego. Entenda-se que eles sabiam falar o grego. Todos eles. O grego na época era como se fosse o inglês hoje. É uma língua que está dominando o mundo inteiro. E naquela época o grego era falado no mundo inteiro. Só que nós falamos inglês. Pelo menos bom dia, boa tarde, a gente fala, né? Good morning, né? Ou how are you? Né? Nós falamos. Mas nós falamos português, não falamos? Ou seja, o grego era a língua oficial. Mas cada nação falava a sua própria língua. E agora os discípulos começaram a falar e a exaltar a Deus nas grandezas. Porque ali eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ficou claro que o Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa? Ficou claro que eles esperaram 10 dias para a descida do Espírito Santo? Jesus deu ordem para que eles permanecessem em Jerusalém. Lucas 24, 49. Lucas fica entre Marcos e João. Vai ajudar vocês aí. Lucas 24. 49. Achou? Uau. Quase chegando lá. Eu vou achar aqui primeiro que vocês ainda. 24, 49. 49. E eis que sobre vós veio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Agora é o seguinte, em cima desse revestimento, vai mais uma pergunta. O que é revestimento? Não me fala de cerâmica na parede não, que não vou dar tabefe de alguém. O que é revestimento? Pode falar de cerâmica na parede? Revestimento precisa ser revestido. Tá. Então pode falar de cerâmica na parede. Ser revestido de... Não, pode falar de cerâmica na parede. Você tem um revestimento, ele cobriu aquele mesmo, vai ser coberto com o Espírito Santo. Pode Ser falar. revestido do poder de Deus. É? Uma vez a parede está toda esburacada. Aí se eu compro aquele porcelanato, com aquele revestimento bonito, colocou na parede, alguém vai ver o defeito dela? Não. Por quê? Vai ver quê? Revestimento. Vai ver a cerâmica. Peraí. Vamos fazer esse negócio do lado espiritual. Se esse negócio é revestimento de poder, uma vez que eu estou revestido com o poder de Deus,
Eu sou uma nova criatura. Quem olhar para mim vai ficar caçando defeito e nem vai ver a beleza de Deus na minha vida. Vai ter presença de Deus na vida do irmão. Exatamente. Então, irmãos, vamos parar de caçar defeito nos outros? É. Vamos parar de caçar defeito em A e em B? Vamos passar a olhar as belezas de Deus na vida das pessoas? Vamos passar a chegar perto da pessoa e sentir paz? Sentir perto de alguém, sentir a presença de Deus? Talvez eu chego perto da irmã Diva e vou criticar a irmã Diva. Talvez eu não critico perto, mas vou criticar longe. Estou achando defeito nela. Chego no Dijão, não vou achar nenhum defeito. Vamos fazer aquilo que Jesus mandou nós fazer? Vamos ter testemunha. Nós somos o que, irmão? Somos cristãos? Quem é cristão aqui? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Você é cristão? Seguidor de Cristo. Hã? Somos seguidor dele, obedecer. Cristão significa o que mesmo, irmãos? Eu já ensinei isso aqui umas 500 vezes. Pequenos? Cristo. Ah, lembrou? É Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, se você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Quem olhar para você tem que ver Cristo. Alguém já viu Jesus fazer fofoca algumas vezes? Não. Alguém já viu Jesus falar mal da vida de alguém pelas costas? Não. Mas pela frente eu já. Quando os homens chegavam, querendo passar uma falsa espiritualidade, Jesus falava: vocês são igual sepulcro caiados. Vocês estão bonitos por fora, mas estão podres por dentro. Verdade, Jesus falava. Outra vez, alguém que se diz ser doutor da lei, Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei manda apedrejá-la. E tu, o que diz? Aí esse dizia: se ele mandar apedrejar, os romanos pegam ele, que não pode matar ninguém sem ordem dos romanos. Se ele inocenta a mulher, o povo rejeita ele, porque está sendo contra a lei de Moisés. Qualquer resposta que Jesus dá, está perdido. Planejaram, armaram para Jesus, armaram para você, armaram. E se armaram para você, aí você tem que fazer como Jesus diz: trouxeram a mulher. E falaram aqui, lá, pega em flagrante adultério. Só que está escrito lá, no Levíticos, que quando um homem ou uma mulher é pego em flagrante adultério, tanto o homem, tanto a mulher, tem que ser trago diante da congregação e ambos serem apedrejados. Se foi flagrante, onde é que estava o homem? Aí Jesus então só olha para eles e fala assim: aqui, qualquer um de vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E muita gente pergunta o que Jesus escreveu no chão. Uma revelação para você. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que sabem o que Jesus escreveu no chão. Quem quer saber, diga amém. O que foi? Jesus só escreveu: cadê o homem? Porque no momento que eles protegeram o homem, eles pisaram na lei. E aquele que não cumprisse a lei era réu da lei e não podia condenar ninguém. Então, meus irmãos, vamos amar. Aí quando eles viram que eles estavam errados, saiu do maior até o menor, ficou Jesus. Aí Satanás chega. Porque Jesus era o único que não tinha pecado, Jesus era o único que cumpria a lei. Aí Satanás chega e fala: mas tu tem que condená-la. Tu não tem pecado, eles têm, mas tu não tem. Não está escrito isso, irmãos. Mas pela resposta de Jesus, a gente vê que o outro foi lá para acusar a mulher também. Aí Jesus então levanta, olha no olho. Irmãos, sinta você no lugar daquela mulher. Sinta-se, você. Põe-se no lugar daquela mulher. Que intercessão e misericórdia é você se colocar no lugar da outra pessoa. Sentir como se fosse aquela pessoa. Aí Jesus olha no olho dela e fala para ela assim: onde estão os seus acusadores? Onde estão os seus acusadores?
Não sei, Senhor. Onde estão as pessoas que te acusam? Onde estão aqueles que apontam o dedo para você? Não sei, Senhor. Eu só sei que estão me acusando. Aí Jesus simplesmente olha e fala: nem eu te condeno. Vamos traduzir em português? Eu sou o único que tem o poder para te condenar. E eu não te condeno. Só tem uma coisa: vai em paz e não peques mais. Isso é representar Cristo. Isso é viver o Evangelho. Que muitos hoje, me perdoa se você se sentir ferido. Muitos hoje, em vez de ser cristão, são fariseus, que não amam, que condenam. E o próprio Jesus chegou para eles e falou assim: vocês estão na porta do reino de Deus. Vocês não entram. É aquela pessoa que segura a porta e não deixa ninguém entrar. Eles travavam a porta, eles não entravam e não deixavam ninguém entrar. Tem muitos crentes. Crente não. Tem muitos que se dizem crentes, mas não houve mudança de vida. Fica aí na porta atrapalhando as pessoas a entrar. Alguém quer entrar e essa pessoa não deixa. E o Espírito Santo precisa fazer uma limpeza. Uma das coisas, um dos símbolos do Espírito Santo também foi vento. O outro símbolo, Fogo. fogo. Fogo faz o quê? Queima. Olha. Só colocou um fogo no entulho lá no fundo da casa do Senhor. Tem umas lagartixas morando lá. De monte de entulho, buraco de tijolo, né? A lagartixa vai ficar lá. Ah, não. Fica ali. Tem umas aranhas fazendo telhas lá. Fofoca, irmão, são crente aranha. Só sabe jogar teia. Como é que o cara joga teia? Sei lá. Só vive jogando teia. Enlaçando todo mundo. Crente aranha. Se o Espírito Santo entrou com fogo, a aranha, se ela ficar, ela é queimada. Tem cobra. Um monte de entulho lá. Jararaca, cascavel, até cobra de vidro. Cobra que fala que é inofensível. Cobra cipó, de jaca. Cobra verde, que eles falam que é. Que não pode matar, né? A cobra que não pode matar. Aí pôs o fogo. O que vai acontecer com a cobra? Você não fugia no cascavel, você é queimada. Ela vai sair. Então, irmão, se você tem espírito de serpente, fica injetando veneno contra um ou outro, o fogo do Espírito Santo está faltando na sua vida. O fogo do Espírito Santo está faltando na sua vida, porque se tiver fogo, a cobra ou ela morre ou ela foge. Amém? Vamos prosseguir, que o relógio está mandando parar, tem muita coisa para falar ainda. Né? Agora, irmãos, existe um grupo de pessoas aí que eles dizem que a ação do Espírito Santo foi somente para a igreja primitiva. Quando cerrou o cano da Bíblia, acabou-se a ação do Espírito Santo. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz, irmãos? Atos 2, 39. Quem achar, lê para nós aí. Para quem é a promessa do Espírito Santo? Nós temos que entender. Por que a promessa? Espera aí, calma. Essas irmãs estão boas de Bíblia hoje. Tá doido? Então, irmãos, olha. Atos 2, 39. Para quem é a promessa do Espírito Santo? Para quem, irmão João? É para. A promessa do Espírito Santo é para os salvos. Os salvos? Os salvos. Irmã Samanta vai dar a resposta para nós aí, lendo o versículo 39. Pausadamente que eu vou parar e explicar. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Primeiro ponto. A promessa vos diz respeito a vós. Quem escreveu isso? Quem escreveu o livro de Lucas?
pregou? O Senhor, né? Entendeu? Quem pregou primeiro ali, após o Espírito Santo? É o Pedro? Exatamente, Pedrão. Pedro. Pedro está falando para quem? Para os judeus. Eles estavam reunidos. Os que estavam ali. Repete de novo o texto, moça amada. Porque a promessa vos diz respeito a vós. A vós, quem é vós? Aos judeus que estavam presentes naquele dia. Prossiga. Aos vossos filhos. Vossos filhos. Está falando da descendência de Abraão. Judeus desde o dia de Jesus aos judeus até os dias de hoje. A vós e a vossos filhos, a vossa descendência. Prossiga. E a todos que estão longe. A todos os que estão longe. Não. Brasil está perto? Não. Brasil estava longe? Brasil está 2000 anos depois, está longe. As nações de hoje, do século 21, estão longe. Agora vou falar de quem está perto. E quem está? Mas quer ir para si? E tantos, né? A tantos quantos Deus vosso Senhor chamar. Você pulou um pedaço aí. Volta lá. Porque a promessa vos diz respeito a vós, Aham. a vossos filhos, Vossos filhos. a todos que estão longe, Todos estão longe, não falei. a tantos quanto Deus vosso Senhor chamar. Tá. Em algumas versões fala tantos que estão perto. Que vai falar das nações que estavam ali. A todos quanto nosso Senhor chamar. Jesus nos chamou? Nós somos resgatados? Vamos? Agora, irmãos. Continua para nós lá o 2, 44 e 45. De Atos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Tá, e 45? 45. Vendiam suas propriedades. 45. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vamos pegar duas palavras, três palavras. Primeiro ponto, eles perseveravam na doutrina dos Apóstolos. Primeiro, perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina. Doutrina, irmãos, é ensinamento. Perseverar no ensinamento da palavra de Deus. Agora, vamos pegar mais duas palavras, né? Piedade e comunhão, que vai falar de duas esferas. Espiritual. A esfera espiritual vai falar da piedade. A piedade era o quê? Eles permaneciam na palavra, aqui, palavra e Oração. Bíblia e oração. Igreja viva. Bíblia e oração. E também tinha o social. O que é o social, irmãos? Social fala de comunhão. E a comunhão é suprir as necessidades de quem precisa. Não adianta eu estar comendo. É que eu não estou, né, irmão? Estou só fazendo uma suposição aqui, né? Não adianta eu estar comendo filé mignon e o irmão de Djalma comendo arroz e feijão. Não adianta. Falta de comunhão. Comunhão é eu for comer um pedaço de carne e eu perguntar, será que o Djalma está comendo um pedaço de carne? Será que não digo, mas não está comendo um pedacinho de carne? Às vezes eu quero comer o melhor. Tomo 2, 3 garrafas de Coca-Cola depois do almoço. E às vezes o irmão que senta do meu lado está lá comendo arroz, feijão, farinha.
Isso também é igreja. A igreja cuida do espiritual e cuida também do social. Amém? Esse relógio é meu amigo mesmo, né? Então, irmãos, vamos prosseguir um pouquinho mais aqui para nós entendermos o ministério ungido para os dias atuais. Não são do Espírito Santo. Irmãos, e nessa unção, nós temos que ver que a igreja, ela tem que ser uma igreja modelo. Nós temos aqui a base dos apóstolos. Nós podemos ver que a igreja, ela nasce na palavra. 1 Tessalonicenses. Nós vamos ver o nascer na palavra e a igreja modelo. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Qual é o primeiro? Vamos ver o nascer na palavra, do 1 ao 5. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. Quem achou, lê para nós. 1 Tessalonicenses. Paulo. Deu do 2 ao 5. Sempre damos graças a Deus por vós, todos fazendo menção de vós em nossas orações. Primeiro ponto, Paulo ele recebeu notícia dessa igreja e ficou feliz. Ele deu graças a Deus porque aquela igreja estava vivendo a palavra. Prossiga. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai. Aí você vê, não é coisa boa que a gente ouve falar com a igreja? Pô, essa igreja de tal local é uma igreja que ama, é uma igreja que prega, é uma igreja que ensina, é uma igreja que vive a palavra de Deus. Não é bom a gente ouvir isso? Né, meu João? Oh, mas a igreja tal lá está na bênção. É bom. A igreja está na igreja modelo, prossiga. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é Deus, porque o vosso evangelho não foi a vós somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Ora, isso é um exemplo de viver a palavra de Deus. Agora, irmãos, quando nós vemos uma igreja, a igreja modelo, essa mesma igreja de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, para nós encerrarmos. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homem, mas segundo e na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Ora, irmãos, é viver a palavra de Deus. Uma vez que nós somos lavados, somos remidos, somos aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Porque essa promessa, irmãos, ela é para nós. Essa promessa, ela é para a Mandiva. Ela é para o Mores, para o Monte Djalma, para uma Samanta, para mim. Ela é para o irmão Joaquim, para a irmã Maria, para todos os irmãos, para a igreja de Rio Manso, para a igreja do Souza, para a igreja do Cedro, para a igreja de Bonfim, para a igreja de Brumadinho, para a igreja de Contagem. Essa é a promessa que Deus deu à igreja. E nós vamos trazer o avivamento para a nossa igreja? Como não? Agora uma pergunta, como é que eu faço para trazer o avivamento para a minha igreja, para a nossa igreja? Como é que eu faço, meu irmão? Primeiro vamos falar a palavra, né? Mas peraí. Pela palavra de Deus, nosso coração. Eu já estou na palavra. Está na palavra, né? Já Trazer o avivamento né? Começando mais orada, mais comunhão, tá mais frequente os trabalhos, tá mais Está mais esforçado? bonito, Uhum. mais, né? Irmã Samanta, ia falar um negócio aí. O que você ia falar? Pode falar, irmã Samanta. Acho que consagrar mais. Consagrar. O que é consagrar? Jejum. Faz parte. Jejum, oração. Faz parte. Não pecar, não falar mal do irmão. Oração. Irmãos, para aí, vamos parar. Vamos parar. Não adianta eu estar orando e jejuando e falando mal do Djalma.
avivamento vai vir. Vem não. Irmãos, vamos pegar. Irmãos, santificar, assim está escrito. Assim como é santo aquele que vos chamou. Quem é santo? Quem chamou vocês? Porque tem muita gente que parece que serve é pastor Bertão ou pastor Cicrano. Sou obrigado a falar isso. Até Paulo falou, né, pastor? Nos falou, eu sou de Paulo. Lá em Coríntios. Eu sou de Silas, eu sou Olha, irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos aqui. Tem pessoa que pode falar, eu sou do Valbônio. Outros falam, eu sou do Gijão. Outros falam, eu sou do pastor Gleice. Outros podem falar, eu sou do pastor Elis. Você é de quem? Eu sou de Jesus. Está errado. Não. Por quê? Lá em Coríntios estava desse jeito. Tinha um grupo. Irmãos, Paulo era estilo Valbônio. Valdir Valbônio, ele raramente prega. A palavra de Paulo era tão eloquente, irmãos, que teve um dia que ele estava pregando, passou do horário, o camarada dormiu lá, caiu do segundo andar e puf, morreu. Certo? Aí por outro lado tinha Pedro, né? Pum, pum, pum. Palavra firme. Andou com Jesus. Pedrão, coluna da igreja. Tinha um grupo, eu sou Pedro. Pedro era coluna da igreja. E tinha um povo que era Apolo. Sabe o que era Apolo? Lembra desses crentes que davam até cambanhota quando estavam pregando? Muito eloquente. O cara sola até o dedão pro pé quando está pregando. Já viu esses pregadores? Apolo era desse jeito. Pedro era de um jeito. Paulo de outro. Aí tinha um grupo, olha, eu sou de Paulo. Paulo é mais calminho. A mensagem de Paulo tem mais conteúdo, né? Mas eu gosto de Paulo. Aí tem eu sou Pedrão. Meu negócio é com Pedro, não tem papo com Paulo não. Tinha um grupinho de Apolo. E tinha um grupinho que falava, eu não sou de Pedro, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aí, qual estava certo? Qual estava certo? Estava com Cristo. O de Paulo tinha raiva do de Pedro. O de Pedro tinha raiva do de Apolo. O de Apolo tinha raiva do de Cristo. E os de Cristo falavam, eu não presto obediência a ninguém. Não estou tão errado. Falar que é de Cristo não quer dizer que você é de Cristo, não. Não prestava obediência aos pastores. Não prestava obediência ao seu pastor. Alguém lê para mim, Hebreus 3,17. Não adianta você falar que é de Deus se você não presta obediência ao seu pastor. Hebreus 3,17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que os façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmãos, você tem que dar conta só da sua alma, sabia? Sabia? Eu não. Eu tenho que dar conta da minha e de vocês todas. E tem que dar conta. Dentro da igreja, hoje, eu vou falando aí, eu provo, eu não falo, não precisa perguntar não, irmão. Mas tem gente dentro da nossa igreja, já falou, ei, esse pastor, pastor Jesus, ser pastor de novo, onde eu quero. Tem. Eu tenho certeza. Dentro da igreja, região. Eu sei quem. Eu como pastor, eu sei quem, mas eu como pastor tenho que amar todo mundo. Mesmo a pessoa não prestando obediência, eu tenho que prestar conta dela diante de Deus. Ensina com eles. Irmãos, para com isso. Congrega com nós. Congrega com nós. Como diz, ele está conosco, mas não é dos nossos, mas nós temos que amar do mesmo jeito. Então, irmãos, princípio, obedecer. Obedeça. Senão você está fora. Aí o apóstolo Paulo resolve escrever lá para eles. Aí, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Aqui, foi Pedro que morreu por vós? Foi Apolo que deu a vida por vocês? Foi Paulo que foi crucificado? Não. Eu dou graças a Deus, ainda Paulo fala assim ainda, que eu nem batizei nenhum de vós. Para ninguém falar que é meu, que foi batizado no nome de Paulo.
Eu só batizei a família de casco, de bispo e se tem mais alguém que eu batizei, eu nem sei. Porque Jesus não me chamou para batizar, Jesus me chamou para pregar. Então, irmãos, pensa nisso. Pensa nisso. Aí você vai falar para estudar a Bíblia, tem gente que faz até cara feia. Continua no erro, não quer mudança. Agora, uma coisa está escrito, que nós temos que seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que santificar a nossa vida. Primeira coisa, eu tenho que ter paz e tenho que ter santificação. Primeira coisa, minha boca tem que ser santa. Meus olhos têm que ser santos. Minha mão tem que ser santa. O meu ser, se eu sou controlado pelo vento do Espírito Santo e tem fogo do Espírito Santo na minha vida, se colocar fogo em algumas pessoas, irmãos, na vida de algumas pessoas, é perigoso sair até crocodilo, onça, leão, é o cara bravo. Deixa Jesus controlar a sua vida. Deixa o Espírito Santo invadir você. E você vai ter uma vida vitoriosa. E acima de tudo, após a batalha, você vai ser coroado. Sabe por quê? Está escrito. E Jesus vai nos coroar. E nós cantamos também. Depois da batalha me coroará. Deus me coroará. Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Lá verei o meu rei e terei meu galardão. Por quê? Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Amém? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Próximo domingo estaremos estudando o avivamento no ministério de Pedro. E que o Espírito Santo venha nos abençoar. E até domingo, na próxima aula, em nome de Jesus.